Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor. Olá, boa tarde. Um dos princípios do direito é não tratar iguais os desiguais. Quando se tratam os desiguais como se fossem iguais, provoca-se um desequilíbrio social com graves danos aos cidadãos e cidadãs envolvidos. Você acha isso justo? E você sabe por que de estarmos tratando desse assunto? O governador enviou para a Assembleia Legislativa de Sergipe o projeto de lei número 208 de 2019, que institui o SAESE, o Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe, nas escolas públicas estaduais e municipais. Quer saber onde o princípio da igualdade está sendo desrespeitado? Então preste atenção. O SAESE quer avaliar os alunos das escolas estaduais e municipais como se fossem iguais. Isso é um erro crasso. Sabe por quê? Porque o SAESE não leva em consideração indicadores de avaliação institucional relativos a características como o perfil do alunado e do corpo dos profissionais da educação. O SAESE não considera as relações entre dimensão do corpo docente, do corpo técnico e do corpo discente. O SAESE não observa a infraestrutura das escolas. O SAESE não contempla os recursos pedagógicos disponíveis e os processos da gestão. O universo da educação em Sergipe não é um todo monolítico. Tem particularidades que devem ser respeitadas. Ao não avaliar essas diferenças, o governador Belivaldo Chagas e o secretário Josué Passos dão mostra de que este projeto nada mais é do que uma manobra de marketing político com fins plenamente eleitoreiros. Tanto é verdade que o governador e seu secretário de Educação elaboraram um sistema de avaliação da educação básica de Sergipe sem sequer consultar os professores e professoras. Não houve nenhum debate com o Sintese, entidade representante de mais de 26 mil profissionais da educação no estado de Sergipe. Em tempo, é bom lembrar que Belivaldo Chagas, em sua campanha no segundo turno, assumiu publicamente o compromisso político de não implementar nenhuma política educacional sem antes apresentar a proposta ao sindicato e ouvir o posicionamento do magistério público. O Sintese não é contra as avaliações. O Sintese é a favor de uma avaliação de forma justa, onde não trate iguais os desiguais. Se este projeto, enviado para a Assembleia, for aprovado como está, será mais um desserviço que o governador Belivaldo estará prestando à educação e ao povo sergipano. Está no ar o TV Sintese. Como o governador Belivaldo, mais uma vez, não honra com sua palavra e manda para a Assembleia 2 projetos de lei que dizem respeito à educação, sem discutir com os professores, o Sintese deliberou em Assembleia Unificada paralisar suas atividades nos dias 2 e 3 de outubro. Como o dia de paralisação é dia de luta, foram realizados atos públicos. Dia 2 de outubro, os professores ocuparam a Secretaria de Educação. Vamos ver como foi? Veja, o projeto prevê a intervenção das empresas privadas na educação no trabalho dos professores, prevê um processo de ranqueamento, de punição das escolas, criminalização das escolas,
prevê um processo de contratação de servidores de uma forma extremamente precarizada como apoio. Então, o que a gente entende que é muito grave, porque deixa desprotegido esses profissionais. E a ideia é que a gente faça uma ampla informação aos professores. Nós estamos construindo um jornal, material informativo, para colocar a gravidade que significa esses projetos para as escolas, para os professores e para a educação do nosso estado. Esses projetos são de desresponsabilização da SEDUC de seu papel, transferindo para algumas unidades de ensino, sobrecarregando as 15 unidades que tiverem o melhor resultado, segundo esse PL do SAESE. Então, o que é papel da SEDUC passa a ser dessas escolas. Essas escolas receberão mais recursos e as escolas que tiverem um índice não tão satisfatório assim, receberão menos insumos para poder se desenvolver. Então, na verdade, é um projeto de aprofundamento de desigualdades, porque quem mais precisa vai receber menos. E quem já está numa situação um tanto quanto confortável vai receber mais. Além de criminalizar o professor por um resultado que não só depende dele. Então, a Secretaria de Educação se ausenta de seu papel, transferindo e sobrecarregando aqueles que estão no chão da sala de aula e que em nenhum momento foram ouvidos sobre todos esses processos que estão vindo para a sala. Nós não somos ouvidos, infelizmente. O magistério sergipano das escolas estaduais e municipais compreenderam a necessidade de atender essa convocação, porque nós tínhamos dito que não era um convite, era uma convocação. O magistério estava convocado a vir à luta, o magistério estava convocado a vir aos atos aqui na SEDUC e na CED, e essa participação mostra que a categoria está mobilizada e vamos dar o recado ao secretário de Educação e ao governo do estado. O magistério sergipano não aceita pacote, nós queremos discutir educação, nós queremos discutir todos os problemas da educação, queremos que o governo convoque a Conferência Estadual de Educação, conforme estava previsto para acontecer em 2019, no seu plano de governo, que ele convoque a conferência e que a gente discuta amplamente o projeto de educação para Sergipe, levando em consideração o conjunto da educação, as questões da estrutura física das escolas, as condições de trabalho, o projeto pedagógico, a valorização profissional, a formação do professor, a realidade socioeconômica e cultural em que os estudantes estão inseridos. Ou seja, vamos discutir a educação pública e vamos discutir juntamente com tudo isso que avaliação é necessário ser feito, de que forma e com qual objetivo. Não aceitamos pacote, muito menos pacote copiado de outros estados. Merecemos respeito e vamos cobrar respeito do governo sempre. E nossa luta continuou na quinta-feira, dia 3 de outubro. Desta vez, o ato foi em frente ao Palácio do Governo. Acompanhe. Olha, eu saio daqui feliz, porque as últimas manifestações têm sido abaixo da expectativa do movimento sindical, do movimento social, do movimento estudantil. Hoje, desde o amanhecer, na ocupação da Secretaria de Educação, até esse momento aqui, desse ato unificado,
que só não para de chegar gente. Então você percebe, isso é animador, um público jovem muito grande o público jovem. Isso faz a gente acreditar que nós vamos ter gente lutando por muito tempo. Eu quero dar os parabéns ao Sintese, aos professores e professoras que ocuparam ontem, junto com os estudantes secundaristas, estudantes das universidades, ocuparam a Secretaria de Educação para dar o recado ao secretário e ao governador. De parabéns pela capacidade e resistência e hoje, porque ter conseguido juntar muita gente também, junto com as centrais sindicais, para fazer esse belíssimo ato aqui na porta do Palácio. Foi prometido, se votar na reforma, vai para a fogueira. Então, depois da votação do senador Alessandro, o resultado foi anunciado. Foi queimado hoje aqui na porta do Palácio como Judas e Bolsonaro, mais uma vez, que é o chefe da destruição. Bom, o prejuízo para a classe trabalhadora é muito amplo. Além de você dificultar, além de ser dificultado o direito à aposentadoria, os trabalhadores mais jovens, eles provavelmente não irão alcançar essa aposentadoria. Quando você coloca a idade mínima para a aposentadoria e o tempo de contribuição, você está dizendo para aquele trabalhador que ele tem que ter 40 anos de efetivo trabalho em um país com a economia que não é plena. Então isso quer dizer que vai dificultar ainda mais a aposentadoria das pessoas, principalmente que estão iniciando no mercado. O ato unificado, ele caracteriza a unidade dos trabalhadores contra a política de desmonte que está acontecendo no Brasil e também no estado de Sergipe. A gente tem que defender o petróleo, defender a Petrobras, defender o Correio, defender o direito dos professores, e a gente veio aqui denunciar que o presidente Bolsonaro está obrigando os servidores do INSS a negar o direito da aposentadoria dos trabalhadores quando colocam uma meta para esse servidor do INSS. Nos 66 anos da Petrobras, hoje os trabalhadores íamos fazer uma atividade em comemoração dos 66 anos da empresa. Mas, infelizmente, fomos surpreendidos pela Polícia Militar do Estado, não permitindo que a gente colocasse as faixas do sindicato e impediu que nós usássemos até o carro de som. Então, nós reivindicamos do policial lá presente de quem seria a ordem de ele estar lá executando a tarefa. Ele falou que foi autorizado pelo comandante da polícia. No meu conhecimento, o comandante da polícia é o governador do estado. Nós não entendemos o porquê que uma atitude truculenta, uma atitude antidemocrática aconteceu hoje pela parte da manhã na Rua do Acre, na frente da sede da Petrobras, aonde os seus trabalhadores iriam fazer um ato em comemoração dos seus 66 anos de existência que foi criado a Petrobras no Brasil. Então a gente, da União Nacional dos Estudantes, junto com a UBS e a NPG, que puxou também essa paralisação nacional de 2 dias, a gente compreende que hoje a educação está sendo o principal ponto de ataque desse governo federal. Isso se reverbera também para o governo do estado, que hoje a gente também compreende que as escolas estão sucateadas, as escolas não têm estrutura, falta professor, falta material didático. Então, cada vez mais a gente precisa ocupar mais as ruas para que a gente lute pela educação, porque é a educação que transforma nossas vidas, é a educação que dá uma acesso à classe trabalhadora. O filho da classe trabalhadora só sonha mesmo quando ele tem acesso à educação de qualidade. Então, por isso que nós, como juventude, nós como estudante, nós como movimento social e como um movimento estudantil, a gente precisa estar se organizando e organizando mais estudantes para defender a educação. Nós queremos participar desse ato, que é um ato unificado com os professores, com os estudantes e vários sindicatos sociais, porque nós estamos com um sentimento de medo. Medo porque eu venho de uma escola que foi arrombada 3 vezes, medo que eu venho de uma escola que já passou por um arrastão, por uma escola que não tem segurança, que entraram pessoas armadas dentro da escola, porque brigaram fora da escola, entendeu? E a gente queria entender, junto com o Sintese, como é que o secretário de Educação consegue botar
propostas de lei que gastam dinheiro do Estado se ele não pode chumbar um portão que não tem na minha escola. E na escola que eu estudo não tem portão, ele fala que não tem recurso para chumbar um portão, mas querem botar um projeto de lei que bota professor contra professor, aluno contra aluno, e ainda dá um prêmio de 40 mil para cada escola. Então a gente fica com essa pergunta, uma pulga atrás da orelha, né? Então nós tivemos aqui participar junto com o Sintese, fazer um ato unificado, para juntar forças para perguntar, governador, secretário, tem dinheiro? Por que não investir onde está precisando? Por que não perguntar ao povo onde é que está precisando de investimento de dinheiro? Por que não perguntar ao estudante, ao professor, ao merendeiro, ao executor de serviço básico dentro de uma escola, o que é que precisa para a educação? É isso que a gente veio perguntar aqui hoje ao secretário e ao governador. Se o governador não cumpre com sua palavra, nós cumprimos com a nossa. Nosso slogan é: nossa vida é lutar. E vamos continuar lutando, porque somos muitos e somos fortes. Fiquem agora com o nosso quadro O Direito é Seu. O direito é seu. Hoje continuaremos falando da reforma da Previdência. Esta semana foi marcada por muitos protestos e pela aprovação no plenário do Senado do texto base da reforma da Previdência em primeiro turno, com 56 votos favoráveis e 19 votos contrários. Após a aprovação do texto base, o plenário do Senado realizou a votação em primeiro turno dos destaques, que são propostas de mudança do texto base. Nesta votação foi aprovado um dos destaques, que determinou a mudança no abono salarial, pois a proposta aprovada na Câmara dos Deputados restringiu o pagamento do benefício no valor de um salário mínimo a quem recebe até R$ 1.364,43 por mês. Com a aprovação do destaque no Senado, ficou valendo as regras atuais, que garantem o pagamento do abono salarial a quem ganha até 2 salários mínimos. Após a votação dos destaques em primeiro turno, no plenário do Senado, o projeto de reforma da Previdência vai ser encaminhado para um segundo turno de votação, que está prevista para ocorrer no dia 10 de outubro. Caso o projeto seja aprovado em segundo turno sem alteração, a mesma será promulgada e entrará em vigor. Caso ocorra uma alteração no conteúdo do texto base, o projeto voltará para a Câmara dos Deputados para ser reanalisado. Desta forma, o Senado, até este momento, manteve o texto base aprovado na Câmara dos Deputados, mas realizou a exclusão de algumas partes do texto aprovado pelos deputados, o que, na prática, alterou parte do conteúdo do projeto. Mas como o Senado não alterou a redação do projeto, limitando-se a excluir parte do texto, o entendimento é que, nestes casos, o projeto não precisaria retornar para a Câmara dos Deputados. Inclusive, esta é uma dúvida muito comum de quem vem acompanhando a tramitação do projeto, pois é dito que ocorreu mudanças, mas que, no entanto, o projeto não precisaria retornar para a Câmara dos Deputados. Assim, é importante destacar que o Senado, em primeiro turno de votação, realizou mudanças em relação ao texto aprovado na Câmara dos Deputados, sendo estas as seguintes. Alterou o ponto referente ao valor da pensão por morte, que agora não poderá ser inferior a um salário mínimo, em nenhuma situação. Retirou do texto da reforma qualquer referência ao benefício de prestação continuada, para evitar mudanças na jurisprudência dos tribunais. Retirou a necessidade de aumentar 1 ponto a cada ano na regra de transição nas aposentadorias especiais dos trabalhadores que lidam com atividades prejudiciais à saúde. Voltou a permitir a acumulação de aposentadoria com a pensão dos anistiados políticos. Bem, terminamos hoje mais um quadro Direito é Seu. Boa tarde e qualquer dúvida deixe sua mensagem no site www.sintese.org.br. O direito é seu. O TV Sintese vai ficando por aqui. Esperamos que você tenha entendido o mal que o projeto de lei número 208 de 2019, que institui o SAESE, Sistema de Avaliação da Educação Básica de Sergipe, poderá fazer com a educação sergipana.
Esperamos ainda que você também tenha entendido que o Sintese vai continuar lutando, como sempre, por um ensino mais justo e com mais qualidade para todos os sergipanos. Para você, boa tarde e boa sorte. Na sala de aula é que se muda uma nação. Na sala de aula não há idade nem cor. Por isso aceite e respeite o meu professor.